E aí pessoal, eu sei que já faz algum tempo desde a publicação do último episódio, porém diversos fatores como mudança de cidade, emprego e principalmente a pandemia do novo coronavírus atrasaram bastante a continuação periódica dos trabalhos. Como vocês sabem, o Reino do Norte é um podcast cuja produção é totalmente independente, feito única e exclusivamente por mim, sem nenhum apoio ou patrocínio. E isso significa que para cada 10 ou 15 minutos que você escuta, foram necessárias cerca de 4 horas de trabalho que envolve pesquisa, roteirização, gravação, edição e publicação. Isso demanda tempo, foco e disposição para que você ouça algo pelo menos de qualidade razoável, uma vez que as ferramentas que disponho são extremamente simples e limitadas, basicamente um smartphone e um notebook. Por esse motivo, eu peço sua compreensão e paciência. Prometo que irei fazer o possível para encurtar o tempo de intervalo entre as publicações. Estamos em meio a uma pandemia e não há como negar que isso mudou muita coisa. Algumas nem tanto. Mas uma dessas mudanças foi a forma de trabalho adotada por várias pessoas, que para diminuir custos e evitar riscos, optaram pelo home office. Isso não foi diferente para mim. Precisei me readaptar e tentar de alguma forma oferecer o meu trabalho simples, mas com muito esforço e dedicação, de edição de podcast. Então, se você ou alguém que conheça tem interesse em produzir conteúdo nessa mídia, entre em contato pelo e-mail cartasnortenhas@gmail.com. O link está na descrição do episódio. Mas caso você não conheça ou não se interesse, eu agradeço a sua audiência e ficaria muito feliz só de você compartilhar e divulgar esse trabalho. Bom, sem mais delongas, fique agora com o terceiro episódio do Casudão. Esse podcast é uma produção independente do Reino do Norte. Essa é uma história real. Todos os personagens e acontecimentos abordados nesse episódio foram divulgados pela imprensa e são de conhecimento público. Aqui é Sherman Cardoso, do Reino do Norte, e este é o terceiro episódio do Casudão. Crime ocorrido em Manaus no início dos anos 50. Se de alguma forma você veio parar aqui sem ter ouvido os episódios anteriores, eu recomendo que pare, volte e ouça do início. Nos episódios anteriores eu optei por narrar as matérias publicadas e a forma de abordagem utilizada pela imprensa da época. Isso porque era necessário você entender toda a linguagem rebuscada, minuciosa e parcial, sem contar a total falta de pudor com a riqueza de detalhes e sensacionalismo leviano que precederam e sucederam o caso. Mas esse estilo de abordagem jornalística ficou no passado e não é mais utilizado nos dias de hoje, não é mesmo? Ou será que não? Bem, vamos a mais notícias. Em São Paulo, mulher estuprada e morta a facadas. Um crime bárbaro que assustou até a própria polícia. Gil Gomes conta a história. Um caso sui generis. Esta é a Rua Bahia Grande, Vila Bela, região da 56ª Delegacia de Polícia, no número... Você vai ver daqui a pouco. Vamos agora ao primeiro caso de hoje. No mês passado, Linha Direta começou a investigar um homem que já foi sinônimo de poder. Olha, o garçom foi executado com 15 tiros na estrada do Buraquequara. Ele residia na rua Gurupi, no bairro da Redenção. Nós temos as imagens. Deputado Carlos Souza, neste momento nós estamos aqui na rua Ituitaba, aqui no bairro da Redenção. Foi aquele mesmo grupo que você mostrou agora há pouco, seria o mesmo grupo que depredou, tacou pedras nos carros de uma concessionária famosa dessa tradicional parte do Rio de Janeiro, Marcelo? Pode abrir na tela. Aí, ó, eles saem daí, que são os carros usados, correto? Onde eu vou, e aí eles vão onde estão os carros zero, onde Percival vai. Você vai vendo, você vai acompanhando eles quebrando absolutamente tudo.
Um homem de 20 anos e um adolescente de 17 foram detidos pela polícia com uma motocicleta roubada. Confira. Você, cidadão de bem que passa a vida toda para comprar um veículo, uma moto, por exemplo, e de repente 2 assaltantes abordam você, levam a sua moto e você não tem mais nenhum tipo de esperança. Passa dias e dias desesperançoso. Atenção, atenção, me dá as imagens ao vivo em tela cheia. Não acaba de ser preso, imagens exclusivas e ao vivo aqui dentro da TV A Crítica. Ele estava concedendo uma entrevista exclusiva. Libera o áudio, libera o áudio. Viatura cercando o carro, ó. 4 viaturas cercando o carro. Agora, se o trem não pegar, é brincadeira. Perseguição. Esse veículo já está localizado, homens armados, a vítima dentro do porta-mala da Atena. Olha lá, esse é o carro, a preocupação nossa. O carro está já fugindo pela Dutra da Atena. Só queria avisar o nosso Murilo aí, Murilo, que nós estamos com 4 viaturas policiais perseguindo um carro com refém dentro. Isso é um bebezão. Isso só faz amor no Xvideo, sabe? Isso é um... Sabe aqueles meninos bestais que crescem demais? Isso é um ceboso, nem banho toma, rapaz. Isso não toma banho, não. Isso aí deve ter, sabe, uma nhaca de ovo. Sabe? Se coçando. Ele tem problema nos eggs, Abestalhado. Isso é um abestalhado. Talvez tenhamos uma parte da imprensa que ainda utiliza esse formato recheado de preconceito, discriminação, homofobia e outras tantas mazelas sociais que incitam o ódio gratuito e formam opiniões rasas, ultrapassadas e fundamentadas em um conservadorismo hipócrita. Esse é o motivo para que casos como o de Delmo sejam estudados e não caiam no esquecimento com o tempo. Pois, como diria Edmund Burke, filósofo irlandês do século XVIII, um povo que não conhece a sua história está condenado a repeti-la. Mesmo sendo clichê, eu adoro essa frase. Na manhã do dia 31 de janeiro de 1952, uma quinta-feira, Delmo Pereira Campelo, um estudante com 19 anos de idade, se apresenta à delegacia de polícia e confessa a autoria de 2 crimes. Agressão a Antônio Firmino, vigia da Serraria Pereira, e o assassinato de José Honório, um taxista da época. Na tarde desse mesmo dia, a polícia conduz Delmo ao local do crime para fazer a reconstituição dos fatos. Porém, o crime já havia repercutido em toda Manaus. Isso significa dizer que a coisa toda começava a dar indícios de que sairia do controle. A reconstituição contou com a presença dos taxistas revoltados e da imprensa, que registravam tudo o que ocorria do seu modo bem peculiar. Em outras palavras, a cena do crime era um verdadeiro circo. O pai de família que morreu. Não, diz isso aí. E lá morreu alguém. Morreu alguém. Tá o quê? Delmo passa 5 dias preso, do dia 31 de janeiro a 5 de fevereiro. Em cada um desses dias houveram pelo menos uma nova versão da confissão. Delmo, sob forte pressão, alterava constantemente seu depoimento, incluindo, retirando, isentando, ocupando alguns personagens. Para facilitar, eu vou resumir as versões por dia. Dia 31 de janeiro, quinta-feira. Delmo confessa apenas a participação na agressão, porém algumas horas depois confessa todo o crime. Diz não conhecer os cúmplices e relata apenas o nome Raimundo, alegando que esse foi o autor dos disparos e agressão. Durante a reconstituição surge uma nova versão dos fatos, onde Delmo alega ter sido ele o autor dos disparos no chofé. À noite, Delmo declara que conheceu os envolvidos na tarde de terça, no cassino Muraquitã. Dia 1º de fevereiro, sexta-feira. Delmo muda o depoimento durante uma nova reconstituição, às 2 horas da madrugada, dessa vez sem a presença da imprensa ou do grupo de taxistas. Longe de todos os curiosos, o estudante alega ser o único autor, sem cúmplices ou testemunhas. Depois foi a vez do professor de Delmo, Dr. Antunes de Oliveira, interrogar o jovem,
que afirmou ser o único autor da agressão. Porém, o homicídio havia sido cometido pelo tal Raimundo e por um novo personagem, Roberto. Informou também que os 3 fizeram juramento de morte caso alguém revelasse o crime. Dia 2 de fevereiro, sábado. O único veículo de imprensa que circulava era o jornal. Acredito que houve uma confusão do jornalista da época, pois nessa matéria surge o nome de Raimundo e Alberto, como os suspeitos informados por Delmo no dia anterior. Entretanto, nesse dia, Delmo muda mais uma vez o depoimento, e após oração diante da imagem de Nossa Senhora, o que para a época era considerado algo de muita seriedade, ele afirma ser o único autor de ambos os crimes. Dia 3 de fevereiro, domingo. Delmo sustenta a versão que agiu sozinho e por conta própria, que tudo fora ideia sua, e que seu amigo Maximiliano Trindade poderia confirmar que o vira na noite de quarta para quinta, sozinho no Boteco Sombra. Óbvio que as autoridades não acreditavam que Delmo agiu sozinho. E por isso a insistência em tantos interrogatórios. A imprensa, por sua vez, faz questão de mencionar a calma e a tranquilidade com que Delmo relata os fatos a cada depoimento, sempre ressaltando sua frieza. Dia 4 de fevereiro, segunda-feira. A família Pereira recebe uma ligação anônima ameaçando-os caso Delmo revele seus cúmplices. A senhora Cristina Pereira, mãe de Delmo, informa a polícia que a voz ao telefone era de Antônio Muniz, ex-funcionário da serraria que era conhecido pelo apelido de Mal de Vida. Ao saber da notícia, um grupo de 23 taxistas se dirigem à casa do suspeito e, meio à confusão entre levá-lo para a delegacia e matá-lo, optam pela primeira opção. Assim que soube desse ocorrido, Delmo atualiza seu depoimento e diz que o tal Raimundo na verdade era um Mal de Vida, e que o mesmo fora responsável pelo homicídio do chofer. Vale ressaltar 2 detalhes. O primeiro é que antes de acusar Mal de Vida, Delmo pede garantias de que estará em segurança caso confirme a participação do suspeito. O segundo é o fato de Mal de Vida, na manhã do dia 31 de janeiro, informar a algumas pessoas o paradeiro do carro de José Honório, e não ter sido mais visto pela cidade nos dias seguintes. Isso foi o suficiente para levantar as suspeitas sobre ele. Porém, como nada nesse caso é simples, horas depois, diante da imprensa, dos agentes policiais e dos advogados, Delmo altera seu depoimento mais uma vez, alegando ser o único autor dos crimes e sugere que, para atestar a veracidade de sua palavra, que lhe aplique um soro da verdade. A mudança repentina no depoimento de Delmo teve reação imediata de taxistas. Após 4 dias, o grupo exigia respostas. Na companhia do advogado Dr. Nonato de Castro, foram pressionar o governador Álvaro Maia, que prometeu ajudar a pôr um ponto final no caso. Delmo concorda em ser interrogado pelo Dr. Nonato e reafirma ser o único autor, negando conhecer Mal de Vida. Toda essa situação corrobora para o surgimento de inúmeras teorias sobre o que de fato ocorreu na estrada de Campos Sales. As pessoas passam a especular nas rodas de conversas e aumenta ainda mais o clima de tensão. Dia 5 de fevereiro, terça-feira. Conforme sugerido por ele mesmo, Delmo foi levado à tarde para o Serviço de Socorro e Urgência, o SSU, localizado na Avenida Joaquim Nabuco, onde nos dias de hoje se encontra um prédio da Secretaria de Segurança. Lá, Delmo, com medo de morrer no procedimento, pediu para se confessar e só assim, sob supervisão do médico Gilson Vieira Alves, recebeu a medicação. Um composto de escopolamina e pentotal. Estavam presentes o advogado de defesa, João Ricardo de Araújo Lima, o advogado da União Beneficente dos Choferes do Amazonas, Nonato de Castro, o chefe de polícia Manuel da Rocha Barros, o promotor público Domingos de Queiroz e o curador de menor Francisco Xavier de Albuquerque. Do lado de fora, uma multidão começava a se formar. Delmo foi interrogado por algumas horas, mais uma vez, agora sob o efeito do soro da verdade. O depoimento permaneceu na vertente de que era o único autor de ambos os crimes, não havia cúmplices e que ele agira sozinho o tempo todo. Era isso. Sem novas pistas e após todos esses dias, as autoridades deram o caso por encerrado. Não havia mais o que questionar. Delmo confessara a autoria dos crimes, estava preso e iria a julgamento.
Eu não sou criminalista e nem especialista no assunto, mas eu arrisco dizer que em 1952, se um estudante de 19 anos, de família abastada, sem antecedentes criminais, que se apresenta espontaneamente a uma delegacia de polícia, confessando seus crimes e, de certa forma, cooperando com as investigações, teria sua pena atenuada e não ficaria preso por muito tempo. Se nos dias de hoje, onde temos a participação mais ativa da população e um sistema jurídico mais consolidado, ainda assistimos a tantas impunidades dos privilegiados e a desproporcionalidade penal aos menos favorecidos, não é muito difícil de imaginar qual seria o desfecho provável se essa história fosse pela via comum. Mas ela não foi. Às 19h30 daquela mesma terça-feira, após ter sido submetido a mais um interrogatório, dessa vez sob efeito de escopolamina e pentotal, o tal soro da verdade, Delmo a bordo de uma ambulância e escoltado por apenas um único policial desarmado, deixava o SSU em direção à delegacia localizada na rua Marechal Deodoro. O trecho a seguir pode ser considerado perturbador e não é recomendado para pessoas sensíveis. A ambulância seguiu pela Avenida Joaquim Nabuco, passou pelo cruzamento da Avenida Ramos Ferreira e mais à frente virou à direita na Rua Lauro Cavalcante e já estavam chegando na esquina com a Avenida Getúlio Vargas, quando o veículo é tomado de assalto por um grupo de pessoas revoltadas, dentre elas alguns taxistas. Bora! Pra cá, pra cá! Vai pra cá, pra cá, pra cá! Pega aí! Pera aí, deixa correr não! Segura ele! Tá bom, deixa, nego! Pera aí, deixa ele não roda, pera aí! Pera aí, pô, segura! Deita! Bora, menino! Eita, porra! Eita! Tá bom, não vai bater mais não, fica aí! Delmo, talvez ainda sob efeito do soro, é arrancado à força de dentro da ambulância e empurrado com violência para dentro de um carro Hudson, sem placa, que segue até a Avenida 7 de Setembro e some no meio da noite. Sequestrado numa esquina e levado em um carro Hudson. Ironicamente, o mesmo modelo que ele também havia entrado em uma outra esquina há 5 dias. O desfecho dessa história você ouvirá no próximo episódio, aqui, no Reino do Norte, o caso Delmo. Eu não poderia encerrar esse episódio sem falar sobre o soro da verdade e toda a mística que envolve seus efeitos na mente humana. De acordo com um artigo da Super Interessante de novembro de 2012, o primeiro soro da verdade foi aplicado por volta de 1915, quando o obstetra dos Estados Unidos notou que mulheres em trabalho de parto, anestesiadas com escopolamina, falavam sinceramente sobre vários assuntos. Então, em 1922, ele testou a droga em 2 suspeitos de um crime. Eles negaram as acusações e foram inocentados. Simples assim. Como se nunca um acusado houvesse se declarado inocente antes. Estudos da CIA afirmam que o pentotal sódico poderia ser usado para baixar a guarda de uma pessoa, revelando sua capacidade de falar outro idioma, por exemplo. Especula-se que a própria agência já tenha utilizado tais substâncias em interrogatório. Durante a ditadura militar no Brasil, o soro foi muito usado como forma de tortura nas prisões.
O pentotal sódico era injetado com a intenção de fazer o preso delatar planos e esconderijos. Mesmo com a supervisão de médicos, havia muitos efeitos colaterais, como alucinações, taquicardia, febre alta e convulsões. A maioria dos soros da verdade atua no cérebro, inibindo a produção do neurotransmissor acetilcolina. Isso afeta o envio de informações dos neurônios a outras células. A pessoa fica mais desinibida e com a capacidade de julgamento alterada. Entretanto, depois de uma exaustiva pesquisa dirigida e publicada pelo Dr. Ghazli Goodson, do Instituto de Psiquiatria de Londres, concluíram que ditos fármacos não servem para obter a verdade. É verdade que deixa a pessoa mais falante, mas não faz nenhum efeito em quem não quer contar nada. No estudo, aponta que existem sérios problemas relativos à confiabilidade da informação obtida durante o procedimento por causa do aumento da fabulação, da fantasia e da sugestão nas pessoas vulneráveis.